É com alegria que a gente saúda todos vocês, ouvintes do canal, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estamos aqui onde jazem os familiares de todos os habitantes da terra, porque em toda a terra, em todos os sepulcros, em todos os cemitérios, jazem os familiares da humanidade, dormem até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto muito oportuno, onde fala justamente sobre esse assunto. Diz assim o texto da palavra de Deus. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João. Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 5, do versículo 19 até onde Deus assim permitir que a gente leia. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão a vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho igualmente faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, porque não vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra também o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui jazem todos os familiares dos habitantes da terra, como no mundo inteiro, em todos os cemitérios jazem o povo que já partiram dessa vida para outra. Estão dormindo até a vinda de Jesus. Ele nos dá essa garantia que no dia da vinda dele, ou antes mesmo, agora mesmo, todos os que ouvem a voz dele, estando em vida ainda aqui na terra, ouvem a sua voz e passam a crer na palavra, já sai da morte para a vida, já ressuscita em vida e não entrará mais em condenação. Esta é a primeira ressurreição. É todo aquele enviado de Deus que prega a palavra, e todo aquele que ouve, crê e passa a obedecer, sai da morte para a vida. É a palavra de Deus que é poderosa para fazer isso, aos que creem e obedecem. Também ele fala na segunda ressurreição, que é a segunda vinda dele. No dia de sua vinda, Jesus afirma aqui no texto, João capítulo 5, que no dia da sua vinda, da sua segunda vinda, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros. Aqueles que creram na palavra, que praticaram o bem, saíram da morte para a vida, já em vida, eles ressuscitarão, sairão dos túmulos e ressuscitarão para a glória. Mas aqueles que praticaram o mal e permaneceram na incredulidade, ressuscitarão para a vergonha, como diz a palavra de Deus. Não, a gente não julga ninguém, a palavra mesmo é quem nos diz isso, claro. Porém, meus irmãos, enquanto tens fôlego de vida,
é tempo de dar ouvido à palavra de Deus, para que tenhas vida e a tenha em abundância. Para que, como a palavra diz, ao homem é cabível morrer uma única vez, depois de ir para o sepulcro, esperar a vinda de Jesus para ressuscitar. Ressuscitar para o bem, para a glória. Todos aqueles que creram na palavra e através dos ensinamentos de Jesus passaram a praticar o bem e amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas aqueles que não deram crédito à palavra ressuscitarão também, mas para a vergonha, como o próprio texto sagrado assim fala, a própria palavra que se fez carne em Cristo. Meus irmãos, é um lugar onde muitos estão dormindo. No mundo inteiro existem cemitérios, no mundo inteiro existem sepulcros. E o mundo inteiro, no dia da vinda de Jesus, todos ressuscitarão. Uns para a glória, como ele diz aqui, afirma, aqueles que deram ouvidos com obediência à palavra dele, já saíram da morte para a vida, né, na própria vida mesmo, enquanto estava ouvindo, enquanto estava respirando e tendo vida aqui na terra. Mas aqueles que não deram ouvidos também ressuscitarão no dia da segunda vinda dele, mas para a vergonha. Porém, todos dormem nos túmulos e a segunda vinda dele, aqueles que estão com vida, o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, que quem dá ouvido à palavra de Deus, se ele viesse agora, os que estão vivos não morreriam mais, os salvos, mas ressuscitam. Aqueles primeiramente que vêm com Cristo ressuscitarão primeiro, e todos aqueles que estão vivos subirão ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, mas transformados, não nesse corpo, carne e sangue, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, mas o Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem vai ressuscitar, como ele falou. Quando ele diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, a carne e o sangue não para nada presta, ao pó volta e o Espírito vai para Deus, é justamente a verdade que ele nos fala. Bem-aventurados aqueles que ouvem, creem e obedecem, porque no dia da vinda dele, os que estão vivos aqui na terra não morrerão mais, mas subirão em corpos transformados, o corruptível no incorruptível, e lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas primeiramente Jesus já vem com aqueles que com eles dormem, e no dia da vinda deles, todos esses que estão aqui nesses túmulos, eles ressuscitarão. Ressuscitarão porque quem falou é fiel e verdadeiro. Quem fala é a própria palavra de Deus. Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o castigo. Por isso é muito bom, meus irmãos, a gente dar ouvido à palavra de Deus, crer e obedecer, para já sair da morte para a vida aqui na terra. E quando a gente for para os túmulos, esperar Jesus nos túmulos, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida dos salvos. Aqui jazem todos aqueles que já partiram dessa vida para outra. Mas no dia da vinda de Cristo, todos ressuscitarão, como a palavra de Deus assim fala. Mais uma vez a gente repete, Jesus deixa claro, quem crê e obedece para a vida eterna. Os que permaneceram no erro, na incredulidade, para a vergonha. Mas que todos ressuscitarão, segundo Jesus falou, e a gente crê com plena convicção, porque verdade é. A palavra de Deus é 100% verdadeira. Deus não é o homem para que minta, mas Deus é 100% verdadeiro. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo, com todos vocês e com todos os familiares de vocês, ouvintes desse canal. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.